Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas, na Rádio Transforma. Olá, mais uma vez, cá estamos no nosso programa Conta-me Coisas, um programa da Rádio Transforma Online. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Andy Wagner. Primeiramente, sou terapeuta de desenvolvimento humano e reposicionamento pessoal. Às vezes me perguntam o que significa isso. Quer dizer, eu sou psicanalista, não é? Como formação, tenho formação em psicanálise, mas sou terapeuta de desenvolvimento humano. O que quer dizer isso? Está dito, me perguntam o tempo todo, e hoje eu resolvi, na minha apresentação, explicar um pouquinho. Não há desenvolvimento humano, assim de simples. A regrinha, a equação. Não há desenvolvimento humano sem um processo de autoconhecimento. Não é possível. Na medida que, naturalmente, eu for me autoconhecendo, eu vou viver e vou vivendo um processo de desabrochar, um processo metamorfótico, um processo de desenvolvimento humano. Como é que se faz um processo de autoconhecimento? Não conheço outro que não seja o primeiro passo, né? É saber como eu funciono. E aqui que vem o grande problema. Nós não sabemos como nós funcionamos. E quando eu falo nós, é a nossa mente, o nosso cérebro, certo? Como eu sempre uso dizer uma frase do Carl Jung, como essa frase é... Quando alguém se der conta do significado dessa frase e da veracidade e de como isso funciona, as coisas começarão a mudar realmente de forma mais significativa. E Carl Jung disse o seguinte, aliás, um dos meus modelos, não é? Pai da psicologia analítica, discípulo de Freud, né? Enquanto você não for consciente, o seu inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo destino, certo? É muito difícil aceitarmos, essa é a coisa mais complicada para se começar um processo de autoconhecimento, não é? Que quase nada sobra para aquilo que se chama fatalidade, não é? Olha, uma fatalidade, oh, que coisa, não é? É muito pouco o que sobra. Quando nós nos damos conta, porque não queremos, não é? Como também disse Jung, nós fazemos as coisas mais absurdas possíveis e imagináveis para nos escondermos de nós mesmos. Chegamos ao absurdo, né? Um dos absurdos é esconder-se na religião, na vontade de Deus, no karma, pronto, muito dessas coisas, o que, apesar de eu não ser um crente deste segmento de... Ou melhor, não sou crente disso, resumidamente, não excluo, que isso não precisa ser excluído para que eu saiba como é que a minha cachola aqui funciona, não é? E que só uma pontinha de tudo que eu sou eu tenho consciência. E como nós... alguém aqui, por acaso, alguém já agiu contra suas crenças? É muito difícil. É muito difícil. Se eu acredito naquilo, eu naturalmente ajo segundo as minhas crenças. Tem agir contra as suas crenças.
a ver o que acontece. Não é? Agora, imaginem que mais de 90% das nossas crenças, elas não são conhecidas por mim, não é? Elas são as chamadas crenças inconscientes. Mas não é porque elas estão inconscientes ou porque elas são inconscientes que eu não ajo segundo elas. Como eu não sei que estou agindo ou que estou construindo inconscientemente coisas para a minha vida, segundo minhas crenças, quando as consequências disso acontecem, então parece que é a vida, é o karma, é o destino, ainda que coisas boas, não é? Sorte, essas questões todas. Então, isso quer dizer terapeuta de desenvolvimento humano. Significa iniciar um processo de autoconhecimento. Como? Primeiro passo, o processo de saber como eu funciono. Às vezes eu preciso saber como é que funciona meu estômago, não é? Se eu tenho gastrite. Preciso saber como é que funciona meu intestino, se eu estou com prisão de ventre. Preciso saber como é que funcionam coisas básicas. Então, assim, eu preciso também saber como funcionam coisas básicas. Por que eu estou com febre? Eu sei, devo estar com alguma infecção. Por que eu estou com dor de cabeça? Olha, pode ser fígado, pode ser uma série de coisas. Há alguns séculos não se sabia, não é? Agora se sabe. Mas muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós não sabemos por quê, não é? Não sabemos por quê, e aí vem a questão, é a vida, não é? É o karma, não é? É a vontade de Deus, é a fatalidade, é a sorte, é o azar, não é? Porque nós não sabemos por quê isso acontece e de que forma nós arquitetamos e chegamos àquela situação, simplesmente porque estamos respeitando nossas crenças inconscientes, certo? Então, isso significa ser um terapeuta de desenvolvimento humano. E reposicionamento pessoal, porque, claro, eu tenho que reposicionar a pessoa, não é? Na sua vida, né? Ela precisa sair reposicionada, né? Com um consciente reposicionamento pessoal, obviamente, diante de si mesma, primeiramente, e, consequentemente, não vai ser necessário muito esforço, diante de tudo e de todos. Por isso, reposicionamento pessoal. Sempre quis dar esta pequena explicaçãozinha, afinal de contas, quem sou eu? Ouvem-me sempre, semanalmente, nos meus programas. Cá estou eu dizendo que sou terapeuta de desenvolvimento humano e reposicionamento pessoal, mas que raios é isso? Pronto, está microexplicado. Expliquei assim, de uma forma muito rápida e simples, o que é ser um terapeuta de desenvolvimento humano, reposicionamento pessoal, portanto, ou portanto não, consequência, não é? Da formação acadêmica em psicanálise. E vinculada diretamente a uma outra área do conhecimento humano, que é a filosofia. Então, continuando a minha apresentação, mais detalhada neste programa, ocorreu-me fazer isso. Filosofia. Eu digo que brinco de ser filósofo, né? E brinco mesmo, é uma brincadeira muito séria, não é? Mas sim existem brincadeiras sérias. Aliás, esse é o conceito de amadurecimento de Picasso. Picasso diz assim, algo assim, amadurecer é tornar as brincadeiras sérias, ou seja, não deixar de brincar, apenas transformar a brincadeira, não é? E aí tem uma longa explanação que poderia ser feita sobre isso. O que significa tornar
uma brincadeira o sentido da minha vida, não é? Porque ele dizia isso, não é? Tornar-se maduro é levar com seriedade, encarar com seriedade aquela brincadeira, porque Picasso tinha consciência de que normalmente aqueles sonhos de criança, eles só precisam ser moldados, não é? Para serem levados a cabo na nossa fase adulta, mas não deixar de ser uma brincadeira. Tanto que ele dizia também, levei anos para aprender a pintar como uma criança, não é? Pronto. Então, era essa consciência que Picasso tinha e que, então, eu digo desta forma quando ensino, não é, o processo de amadurecimento. Amadurecer não é pôr os pés no chão. Amadurecer é aprender a voar com destreza. Há uma diferença brutal nisso. Isso também é uma outra longa, interessante, maravilhosa história, não é? Como nos cortam as asas quando nós, sobretudo, na puberdade, adolescência, qual é o adolescente que não, nos seus voos, né, nos seus arroubos, não bate com a cabeça na parede, aí, com um galo desse tamanho, não é? Tonto. Ouve, chegou a hora de amadurecer, põe os pés no chão. Quando, na verdade, o que aconteceu foi, na sua tentativa de voar, bateu com a cabeça na parede como qualquer pássaro. Não é por isso que ele deixa de ser pássaro, mas nós deixamos de sê-lo, não é? E aí, amadurecemos e deixamos de aprender a voar com destreza e tornamos-nos bípedes, quando não, como eu digo sempre brincando, quadrúpedes, né? Muitas vezes, né? Tornamos-nos quadrúpedes. Muito bem, então, aqui está, e por isso a filosofia, brincar de ser filósofo. É uma brincadeira muito séria na minha vida, e que, obviamente, é uma das coisas mais ricas, não é? Para ser acoplada a essa minha função de psicanalista, de terapeuta. Então, para quem não me conhece, sou Andy Wagner, terapeuta de desenvolvimento humano e reposicionamento pessoal, e brinco de ser filósofo. E lembro-me que ainda estou em dívida para com os ouvintes que perguntam-me sempre, não é? Quando sabem que eu fui maestro e por quê, e aliás, bem-sucedido, porque uma coisa é um maestro fracassado, isso aqui não serve para mim, vou sair desse negócio, não é? Claro, faria sentido, mas o maestro bem-sucedido que deixa a sua carreira, mas isso sim ainda continua sendo uma promessa. Muito bem, feita esta apresentação mais explanada, vamos ao programa de hoje. Qual é o tema do programa de hoje? O que temos para o programa de hoje? Hoje vamos falar sobre violência contra pessoas LGBTI. Estou aqui com os meus alfarrábios, minhas anotações, para não me esquecer de nenhum ponto importante. Então, violência contra pessoas LGBTI. Estamos no período do ano que se comemora, né? Normalmente é um período entre 17 de maio e 20 de junho, este período, não é, em que se comemora, começa com o Dia Mundial de Luta contra a LGBTI-fobia, não é, e termina com o Dia Mundial do Orgulho LGBTI, certo? Então, este é o período em que acontecem muitos eventos. Se fala muito. O período que acontecem as paradas LGBT, as paradas do orgulho, as marchas do orgulho e muitos outros eventos ao redor do planeta. Inclusive, tenho ali, não é? Olhem, onde é que está meu dedo? Ah, está aqui. Aqui, está aqui o dedo. Esse negócio,
A câmera mostra o contrário, é o espelho, né? Então tá ali, tá aqui, pronto, a bandeira do orgulho LGBT. Muito bem. Vamos falar então sobre violência contra pessoas LGBTI. Primeiramente, talvez fosse interessante esclarecer o que é esta sigla, por que tantas letras e por que as pessoas, às vezes, preconceituosamente LGBT, ABCD, FG, ou seja, fazendo uma... Não se pode querer que todos sejam minimamente cultos e respeitosos para saber o que significa a sigla. A sigla oficial é LGBTI, e às vezes aparece um mais, né? LGBTI+. Claro que às vezes, extraoficialmente, agregam-se outras letras e tal, né? Mas LGB tem relação com a orientação sexual, que se manifesta na nossa puberdade. É só lá que eu vou saber se eu sou heterossexual ou homossexual, né? É lá que eu percebo isso. Normalmente, as pessoas heterossexuais nem percebem, né? As pessoas homossexuais ou bissexuais é que percebem porque sentem a repressão e aquele aprendizado, já que viveram durante anos até chegar à puberdade, que quando lhes floresce uma orientação sexual homo, por exemplo, elas vão então se deparar com este problema, e aí violência, né? Pronto, então LGB tem a ver com a orientação sexual, lésbicas, gays, bissexuais, as três principais orientações sexuais, né? Posteriormente, historicamente, porque essa sigla foi se formando historicamente, não é? Até 20 anos, por aí, 25 anos, não se falava em questões trans, não se sabia. As pessoas achavam que as pessoas trans eram gays, afeminados, né? Os homens que eram mulheres, as travestis, não é? E tudo isso, que fossem homens gays, né, que querem se vestir ou querem ser mulheres, não é? Não tem nada disso, não é nada disso, nem parecido com isso, mas não se sabia. Então, é só depois de muito tempo que vem a questão, não é, da transgeneridade, que é o contrário, né? Depois vem se tratar deste assunto, mas ele acontece antes, não é? Da nossa descoberta da nossa orientação sexual, não é? A descoberta do nosso gênero, porque ele aflora, ele acontece antes, ele acontece entre os 13 e os 4 anos de idade, não é? Então, há aqui um caminho, né, que vai contrário à sigla, né, e historicamente vai se estendendo às outras esferas da sexualidade, mas elas na vida da gente acontecem no sentido contrário, né? Primeiro nós sabemos se somos meninas ou meninos, para depois sabermos de quem vamos gostar, né? Por quem vamos nos sentir atraídos. Então isso acontece entre os 13 e os 4 anos de idade. Então a manifestação do gênero, e quando o gênero não corresponde ao expectável, violência de novo, né? Então violência. Já pode começar aí muita violência. E, então, LGB, orientação, T, gênero, a outra esfera da nossa sexualidade, a transgeneridade, no caso, né? A cisgeneridade é quando o sexo e o gênero são, entre aspas, concordantes, e quando, ou melhor, são iguais, são o mesmo, sim, é melhor de ser dito, e quando não são iguais, né? O sexo masculino, mas o gênero feminino, por exemplo. Então, nós temos a transgeneridade, por isso a letra T. E, por último, só agora uma questão de uns 10 anos, começou um movimento muito forte pelos direitos das pessoas intersexo. Foi o último, historicamente, mas, entretanto, é o primeiro, não é? É como nós nascemos pertencentes a um sexo, ou somos do sexo masculino, ou somos do sexo feminino,
ou somos de algum outro sexo que nós chamamos de intersexo, né? Que está entre um e outro, certo? Então, aqui estão as crianças, né, os bebês, as pessoas, né, depois, as pessoas intersexo, que é a primeira esfera da nossa sexualidade, que se mostra quando nós nascemos, a nossa fisiologia, né? E se aí nós temos uma criança intersexo, pumba, violência, né? Violência contra essa criança, todo tipo de violência contra essas pessoas, as pessoas intersexo. Então, vê que na vida, primeiro, vai se ver se nós somos do sexo masculino, feminino ou intersexo. Depois é que vai ser mostrada ou mostrado o nosso gênero, se vamos ser do gênero masculino, do gênero feminino, se vamos ser agêneros ou bigêneros, não é? Depois é que vem e se manifesta e eclode a nossa orientação sexual. Então, se nós vamos nos atrair por pessoas do sexo masculino, do sexo feminino, ou também por pessoas de outro sexo, como intersexo, ou pessoas transgênero e tudo, enfim, não é? Até um tipo de relação e de atração que nós chamamos de pansexual, pessoa pansexual, né? Que além pode ser homossexual, ou bissexual, mas também não tem restrição nenhuma em suas manifestações atrativas, se manifestam com pessoas trans, com pessoas intersexo, etc., de forma natural. Portanto, nós precisamos dizer pansexual, que é mais do que só bissexual, se atrai só por homens, mulheres, não, há uma gama maior. Não é? Pronto. Então, nós temos aí a sigla LGB, orientação, T, gênero, I, sexo. As 3 esferas da nossa sexualidade. E existem outras letras, não é? Às vezes LGBT, IQA. Esta sigla, às vezes, é comum ver também. LGBTIQ+, QA+, Q de queer, A de assexuais, às vezes vem a letra P junto, de pansexual, mas aí é já porque os movimentos querem também, pronto, estar ali e mostrar toda essa diversidade. Então, fica uma sigla realmente grande, né? Mas a sigla oficial é LGBTI+. Normalmente aparece esse sinalzinho de mais para abarcar também todas as outras, que, aliás, até em princípio, elas são grupos menores, segmentos, às vezes, até menores. Não é? Pronto. Então, primeiro passo, programa de hoje, esclarecimento sobre a sigla. Não é? Pronto. Agora vamos à questão da violência doméstica de fato. Ou, melhor dizendo, a violência contra pessoas LGBT, LGBTI, que maioritariamente não é na totalidade, mas muito próximo da totalidade, se dá no seio familiar, certo? A violência, por exemplo, doméstica, por isso se diz violência doméstica, porque como ela acontece quase na totalidade no âmbito doméstico, é uma violência doméstica, né? Claro que essa violência também ocorre fora, é óbvio, mas por incrível que pareça, parece-nos que é uma violência muitas vezes muito mais da sociedade, não é? Mas na verdade, por incrível que pareça, ela é predominantemente familiar, e aí que é a grande tragédia, né? Ela é familiar. Então, por exemplo, a violência doméstica contra a mulher, por exemplo, ela normalmente, obviamente é doméstica, não é? Ela normalmente, via de regra, ela é perpetrada pelos cônjuges, certo? Ela é perpetrada pelos cônjuges. Nesta esfera também existe violência doméstica conjugal entre casais, pessoas do mesmo sexo.
Duas mulheres, uma pode exercer violência sobre a outra. Dois homens, um pode exercer violência sobre o outro. Certo? Então, isso, obviamente, que existe. Certo? A violência conjugal. No caso da mulher, já sabemos, não é? Tudo que historicamente, né, se construiu para que a mulher estivesse numa situação tão frágil, né, em relação à violência perpetrada contra ela. Né? Então, não é disso que nós vamos falar, mas pronto, aqui para ficar claro a questão da violência contra a mulher, a violência conjugal, doméstica, obviamente, conjugal, doméstica, contra a mulher. Ok? Mas aqui existe uma situação muito específica quando se trata de violência perpetrada contra pessoas LGBTI. Se nós analisarmos as outras violências, a violência étnica, por exemplo, né? Por pertencer a uma outra etnia, eu sofro violência. Caso dos ciganos, caso dos judeus, não é? A violência étnica é uma, né? Também está na violência étnica a chamada violência racial, que é uma palavra errônea, porque nós somos uma raça só. Aliás, nós não somos nem sequer raça, nós somos espécie humana, mas pronto, falar que seja, todos sabem do que eu estou falando. Então, olha o sino, que bonito, o campanário. Olha, que horas são? Devem ser 12 horas em Portugal. Vai bater 12 vezes. Pronto. Então, a violência perpetrada, melhor dizendo, eu agora me perdi. Os sinos maravilhosos, esses sinos encantadores, não é? Me fizeram aqui, me tiraram a concentração. Mas eu estava falando na violência racial. É isso, a violência racial. Então, pronto, a violência contra negros, majoritariamente contra negros, né? Então, a violência étnico-racial. Pronto. A violência religiosa, por exemplo, por eu pertencer a uma religião, sofrer violência por ser daquela religião, aliás, um caso que também se encaixa não só na questão étnica, mas na questão étnico-religiosa, no caso dos judeus, por exemplo, né? Ou eu pertencer a uma religião minoritária, pronto, enfim. Existem muitas outras, mas qual é a característica que nós temos nessas esferas de violência? Quase sempre, se não sempre, a vítima desse tipo de violência, basicamente, maioritariamente, encontra refúgio, encontra acolhimento na sua família. A família é um meio de proteção, de acolhimento. Se eu sou um negro, sou uma criança, um adolescente, ou mesmo um adulto, mas vamos dizer uma criança, um adolescente negro, eu sofro preconceito de racismo na escola. Eu chego em casa chorando, eu sou acolhido pela família. Eu sou judeu, eu sofro preconceito porque sou judeu. Eu vou para casa, eu tenho o acolhimento da família. Ok? Eu pertenço a uma outra religião, né? Eu sou da Umbanda, ou sei lá, eu vou para casa, eu tenho o acolhimento da família, também são da Umbanda, por exemplo, ou do Candomblé, ou de uma religião afro-brasileira, por exemplo, né? Ou, pronto, sei lá. Então, entendem? O caso do judeu, do negro, né? A própria mulher, que porventura venha a sofrer violência do cônjuge, por exemplo, do marido,
pode encontrar, e normalmente encontra, acolhida na casa dos pais, não é? Na casa de um irmão, na casa de um parente, ou seja, a probabilidade de que todos esses outros tantos casos de violência perpetradas contra pessoas com essas características, quase todos essas situações são situações onde a pessoa encontra abrigo, encontra acolhimento normalmente da família. São raros os casos em que a família, né, é o grupo hostil, diferentemente das questões das pessoas LGBTI, onde maioritariamente, não é 51%, é a quase totalidade das violências e da violência e do início do processo de violência. Este processo de violência se dá no seio da família. Normalmente perpetrada essa violência pelo pai e pela mãe, maioritariamente. O que vem aqui, para quem não assistiu, assista o programa sobre mito do amor parental. Parental quer dizer pai, mãe. O mito do amor parental, sobretudo, o maior de todos, o mito do amor maternal, certo? Então, aqui está o problema mais tormentoso para crianças, recém-nascidos, crianças, adolescentes, não é? Em função da sua, primeiramente, característica sexual, então, se for uma criança intersexo, a sua identidade de gênero, se for uma criança trans, e a sua orientação sexual, se for um impúbere homo, por exemplo, certo? Então, onde é que vai começar o processo de violência contra estas pessoas? Maioritariamente no seio familiar e maioritariamente pelo pai e pela mãe. Então, a pessoa LGBT é quase a única que não tem, como os outros normalmente têm, não tem este acolhimento, não é? Esta proteção no seio familiar, sendo a família o primeiro grupo social hostil e violento, podendo chegar ao mais absurdo da violência, né? A violência física. A violência física é, por incrível que pareça, normalmente a menos grave, que a psicológica é muito mais grave. A física, quando não chega aos extremos, a pessoa se recupera da dor física, mas o trauma psicológico, às vezes não existe sequer a dor física, mas quando existe dor física, quando existe agressão física, existe também a agressão psicológica. As duas não existem separadamente. Mas pode existir a agressão psicológica sem a física. Física não existe sem psicológica, mas psicológica pode existir sem a física. A recíproca não é verdadeira, não é? Então, a violência física, aliás, a violência psicológica, essa é brutalmente difícil de ser apagada, certo? Então, aqui que está o grande problema no que diz respeito à violência perpetrada contra as pessoas LGBT, é que, maioritariamente, elas partem, inicialmente, né, do pai
e da mãe. E a primeira violência, não é, perpetrada por um pai, por uma mãe, quando nasce um bebê, não é? Eu já contei a história, inclusive, do meu companheiro, que ele era posto pelo pai no berço, nu, né? E chamava as pessoas para verem aquele monumento. Nasceu finalmente um varão, um macho, né? E pagava bebida para todos, né? No bar. E isso depois de ter tido 3 filhas mulheres, não é? 3 filhas mulheres que eram tentativas falhadas, não é? E isso não era de não conhecimento das filhas, né? E da própria esposa. Então, olha o que era posto aqui como a figura da mulher para este pai, não é? E a figura do homem. Não é? Então, imaginem a violência que essa criança está, a que esta criança está sendo submetida, não é? Porque, obviamente, nós temos aquilo que o Jung, né, naquela frase, não é? Menciona o inconsciente, essas informações, elas estão todas ali. Uma criança pequenina não entende, ela não entende conscientemente, mas ela tem um inconsciente que armazena absolutamente tudo. Imaginem quando começa a aflorar nela uma orientação sexual, no caso, né, que vai contra as expectativas deste pai, não é? Deste pai, e que num episódio, essa criança muito sensível não se defende de um ataque, né, de um amigo, de um amiguinho, numa briga física, daquelas assim, não é? É espancado violentamente porque é um paneleiro que não sabe se defender. Então, imagina que eu dei um exemplinho, né, um exemplinho da minha família, no meu caso, na minha família nuclear, não é? Não que não tenha as minhas próprias histórias para contar. Quando eu fui, não é, surpreendido nessa fase da eclosão da minha orientação sexual, a brincar sexualmente com um menino da minha idade, fui brutalmente espancado, né? Aliás, foi o único espancamento que eu tive na vida, depois, nem antes nem nunca depois, não sofria, eu não sofri, não sofria violência física, não é? Mas fui espancado nessa ocasião, foi suficiente para me deixar 33 anos numa vida, não é? Realmente muito comprometida, né? Uma vida muito, muito, mas mesmo muito dolorosa, não é? Então, aqui está a questão da origem, não é? Da violência contra pessoas LGBT. A própria família, normalmente, via de regra, é o núcleo social mais hostil para as pessoas LGBTI. Já começa na nascença, quando nasce uma criança intersexo, por ignorância, não é? Por migração de um valor de fé bíblico para a ciência antiga, homem, mulher, se não nascesse assim, à medida que foi sendo possível, não é, medicamente fazer estas cirurgias mutilatórias, transformando quem não era homem ou mulher, ou seja, masculino e feminino, em uma dessas duas coisas, porque nascia pertencente a um outro sexo, total e absolutamente saudável. Não podemos confundir uma deformação, uma má formação, melhor dizendo, de um órgão, por exemplo, que causa um problema de saúde, como qualquer pode ser isso, um lábio leporino, pode acontecer no âmbito da genitália, por exemplo, não é? Que necessita de uma cirurgia corretiva, não
para deixar aquela genitália masculina ou feminina, mas para desobstruir o canal uretral, por exemplo, de uma criança intersexo, né? Mas não construir um pênis, ou, como era mais fácil fazer meninas, que era mais fácil ali tirar tudo e fazer uma vagina, não é? Então, aqui já começa toda esta violência, não é? Perpetrada, claro que aqui, no caso, na maioria das vezes, sem a consciência, não é? A própria medicina, hoje um número razoável de países, esse tipo de cirurgia e de abordagem médica é completamente proibida e criminosa, mas em muitos outros países ainda não. Então, nasce uma criança intersexo, essa criança já está fadada a todo tipo de desastre por ignorância, por preconceito, não é? Cirurgias horrorosas que depois vai redundar em suicídio. Os altíssimos níveis de suicídio, simplesmente porque não deixaram aquela criança crescer, ver qual é o gênero que eclodiria, porque também tem que se esperar isso, a ver se realmente essa criança intersexo seria do gênero masculino ou do gênero feminino, e então sim, se ela já com esta maturidade, já no período cabível, não é? Então, se fosse o caso, fazer uma cirurgia corretiva, caso ela queira adaptar o seu sexo fisiológico ao seu gênero. Mas isso não precisa ser intersexo para isso. Uma pessoa que nasceu do sexo masculino, mas é do gênero feminino, poderá querer fazer cirurgias, não é? E fazer um processo de transição sexual, certo? Não precisa ser intersexo para isso. Pronto. Então, aqui está a questão, certo? Precisa ficar clara, de toda a violência que as crianças intersexos estão submetidas por ignorância de médicos, por médicos religiosos, por médicos cristãos, por esse monte de ignorantes, né? E que levam, às vezes, mesmo em países como aqui em Portugal, que é proibida essa prática, médicos induzem os pais, não é, a levarem isso a cabo, não é? E pronto, né? E esse desconhecimento do universo das pessoas, olha, Campará de novo lindo, do desconhecimento do universo da sexualidade humana, não é? Essa ignorância que graça, né? Terrivelmente ainda, né? Leva a essas violências. Aqui, no caso de uma criança intersexo, sem contar que depois da intersexualidade mal conduzida, vem a infância tardia, vem a puberdade, e ali tragédia tras tragédia, situações terríveis, não é? Que eu recomendo que, por favor, informem-se sobre a questão das pessoas intersexo e do que acontece com essas pessoas quando elas não são recebidas como pessoa intersexo e são conduzidas numa vida, não é? Sendo, claro que, ensinadas a enfrentar o preconceito, como se tem que ensinar a crianças negras a enfrentar o preconceito se elas estão num país de brancos, né? Preconceito que existe em relação às crianças negras, como ela tem que ser ensinada a enfrentar o preconceito religioso, se ela é judia ou é do candomblé, está numa maioria evangélica, por exemplo, ela tem que ter estrutura para enfrentar o preconceito. Então, isso é óbvio, não é? Mas tem que ser feito isso, e isso tem que ser uma muralha criada pela família, não é? Anticorpos dados pela família para essa criança, não o contrário. Né? Isso acontece, se tudo deu, né, não aconteceu ser uma criança intersexo, 2, 3 anos depois, 3, 4 anos, entre o terceiro e quarto ano de vida, vai se mostrar o gênero. Se nessa criança se mostrar, vamos dizer, uma criança do sexo masculino, se mostrar o gênero feminino, violência traz violência nas correções comportamentais, no mínimo, uma criança de 4 anos, não é? 5, 6,
que então vai se mostrando, nasceu, eu diria rapazinho, mas eu quero dizer, nasceu do sexo masculino, para ser mais técnico, não é? Mas na verdade não é um rapaz, é uma rapariga. É uma rapariga, que em Portugal é uma moça, né? Uma menina. É uma menina. E aí, né, essa menina vai se comportar como menina, se é uma menina, vai se comportar como menina, o seu cérebro é feminino, então vai se comportar como menino, e então eu não preciso nem aqui ficar dizendo aqui o óbvio, o que acontece, né, numa família em que uma criança com 5, 6 anos mostra toda uma feminilidade e toda uma identificação com o mundo feminino, quando ela deveria mostrar isso em relação ao mundo masculino e o que isso significa para o pai e para a mãe, sobretudo, pai e mãe de novo. Assistam o vídeo sobre os mitos do amor maternal, do amor paternal, que vem a ser conjuntamente o amor parental. Certo? Então, aqui, violência e mais violência nas correções são feitas a essas crianças por serem afeminadas. Não acontece tanto quando as meninas são masculinizadas. Porque nós temos aquela regrinha básica. Quando uma mulher quer ser homem, pelo menos, né? Viu que a coisa, né, é melhor ser homem. Mas se um homem quer ser mulher, isso é um disparate. Né? É isso que existe nas mentes menos prodigiosas, vamos dizer assim. Né? Pronto. Então, aqui está o segundo momento em que uma pessoa LGBT pode sofrer imensa violência. Né? O terceiro momento em que uma pessoa LGBT poderá sofrer violência é quando, sim, ok, é uma criança cissexual, ou seja, sexo masculino, ok? Depois, essa criança mostrou o seu gênero masculino, ok? Depois, lá pelo início da puberdade, mostra a sua orientação sexual, sendo, por exemplo, homossexual. Pumba! Violência. De quem? De parte de quem? Normalmente, pai e mãe. Certo? Então, aqui vem a violência em relação à orientação sexual deste impúber, que eclode, não é? A sua orientação sexual, ele a sente, porque está saindo, não é? Sente a sua orientação sexual, e aí ele já teve uma quantidade enorme de anos de exemplos do que acontece com quem é gay. No caso, também quem é lésbica, né? Já sabe que ser gay é mal, e aí ele se vê nessa condição. Imagina a condição do meu companheiro, quando justamente vem descobrindo que, na verdade, é gay. Né? Estaria aquele pai. Né? Pronto. Então, aqui está uma microexplanação do que é violência contra pessoas LGBT, exclusivamente no âmbito familiar, que é o âmbito maioritário de violência contra pessoas LGBTI. Não quer dizer que seja o único, né? E aqui mencionei muito mais a violência perpetrada, porque também é maioritária, a violência perpetrada por pai e mãe. E nas etapas, não é? Cabíveis, não é? Cabíveis no sentido que é onde acontece cada uma dessas manifestações da nossa sexualidade, e quando ela não corresponde à expectativa do pai e da mãe, né? Já na nascença, por exemplo, que, aliás, não precisa ser intersexo, né? Não é necessário ser intersexo. Imagina as irmãs do meu companheiro, minhas cunhadas, que autoestima será que elas desenvolveram e têm, se não fizeram alguma coisa, por, né, terem inconscientemente, quando crianças, não é, terem presenciado toda aquela cena dantesca, não é, de violência psicológica contra elas, quando o pai festejava o varão,
né? Quando o pai festejava a macheza do filho nu no berço ali, com a sua genitália exposta, não é? Que violência, não é? Estúpida era perpetrada contra as irmãs e até contra a própria mãe. Olha a concepção que o pai tinha de mulher, não é? Certo? Então não precisa sequer ser intersexo, não é? Uma mulher cis, não é? Cisgênero, nasceu no sexo feminino, tem gênero feminino e é heterossexual, também tem, não é? Na família, este tipo de violência. Considerando que no começo do programa eu falei que, claro, quando se fala de violência de gênero, normalmente nós vamos à questão conjugal, não é? E não vou entrar aqui porque já tenho que ir encerrando. Por que que esse tipo de violência também ocorre? Porque a causa, quer dizer, será, não é? O que será que se constrói na mente dessas mulheres que sofreram violência psicológica por serem mulheres nas suas famílias, não é? Depois, no que tange às crenças, uma vez que agimos sempre segundo nossas crenças. Então, imaginem essas crenças instaladas, não é? Ali, subconscientes, inconscientes, estas crenças agindo nas escolhas das minhas relações afetivas. Então, imaginem o que pode dar disso. Pronto, deixe-me ver aqui se eu não me esqueci de nada para depois não ficar dizendo, eu me esqueci dessa parte quando o programa termina, quando eu termino de gravar. Então, deixe-me ver aqui a minha listinha. Creio eu que não. Creio eu que falei um pouco sobre violência contra pessoas LGBT. Entendam que é nesse segmento, e eu só tomei este por ser a fonte maioritária de violência contra as pessoas LGBTI. Claro que a fonte primeira, ou seja, há que se ter houve a necessidade de se ter aprendido estes valores para depois perpetrar violência contra quem não corresponde a estes valores, aqueles valores, Deus fez homem e mulher, aquelas coisas, prefiro um filho morto, olha o amor parental, prefiro um filho morto a um filho gay, né, ou paneleiro, viado, coisa assim, mas então quando já um pouquinho melhorzinho, não é? Prefiro um filho gay a um filho drogado, como então dos males o menor. Aquelas frases, né? Aquelas coisas todas. Pronto. Então, qual é a fonte primeira? Eu já disse aqui, nesses últimos 30 segundos, né? Deus fez homem e mulher. Qual é a fonte primeira de todo este preconceito contra pessoas LGBTI? Qual é a fonte? A fonte primeira, segundo Aristóteles, o primeiro motor, não é? Qual é? Obviamente, a religião. É daí, não há outra fonte histórica conhecida de onde veio este preconceito. Claro que este preconceito também se coaduna, não é? Ele é apropriado para o tipo de construção de sociedade que se fez, que se viu, mas isso também é uma outra história. Não é? Então, esse tipo de sociedade que nós construímos, esse tipo de preconceito advindo das
do modelo de sociedade religiosa, não é? Que são ali descritos e postos nas religiões dos seus respectivos livros sagrados, etc., claro, são fontes de preconceito, né, de todo tipo possível e imaginável. Certo? Muito bem. Espero que tenha sido esclarecedor, certo? Este programa sobre violência contra pessoas LGBT e mais. LGBTI+. Muito bem, deixe-me ver agora para eu não me esquecer sempre das coisas aqui no final do programa. Que, aliás, eu já me esqueci, já me dei conta que eu já tinha dito no programa anterior que eu ia sempre dar essas informações no começo do programa. Mas já me esqueci, vai no fim, paciência, no próximo eu tento me lembrar que é no começo. Então, primeira coisa, subscrevam os canais da Rádio Transforma. E o meu, por favor, Andy Wagner, no YouTube, certo? Vão ver todos esses programas, tanto num como no outro, lá estará, né? E, por favor, no que diz respeito ao YouTube, coloquem likes. Eu contei no programa passado, que eu descobri recentemente, que são os likes aqui, fazem lá o tal do do algoritmo, né? Fazer com que haja lá uma escolha, sei lá, do YouTube, aqueles algoritmos do YouTube. Então, não é só a visualização, mas os likes. Então, coloquem likes. Também subscrevam o canal da rádio, subscrevam o meu canal e, ao ver um programa, coloquem like. Não precisa ver o programa todo. Se começou a ver o programa e se simpatizaram, gostaram daquele pedacinho que ouviram, coloquem um like. Certo? Porque às vezes não se ouve o programa todo, né? Se ouviu um pedaço, gostou, né? Coloque um like, primeiramente. Depois, os outros canais, tanto da rádio como o meu, né? O YouTube, né? Rádio Transforma. E YouTube nada, não é YouTube, já falei do YouTube. O Facebook, Rádio Transforma. Andy Wagner é a minha página, Andy Wagner Pereira, o meu perfil. Certo? Que mais? Instagram, mesmíssima coisa. E o meu e-mail. O e-mail já é mais para questões profissionais. Porventura, a pessoa queira um contato profissional no meu e-mail. Está tudo isso aqui no ecrã. É pereira_andi@yahoo.com.br. Será que eu não esqueci de nada? Bem, acho eu que não. Acho que eu não esqueci de nada. Está tudo dito. Deixa-me ver, sim. Acho que está tudo. Muito bem. Posto isso, muito obrigado pela audiência e estaremos juntos novamente na próxima segunda-feira com mais um Conta-me Coisas. Um grande beijo a todos e a todas. Até mais. Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me Coisas, na Rádio Transforma.